Você já parou para pensar no que Paulo sentia quando escrevia suas cartas? Não estou falando daquelas cartas que ele enviava para cidades inteiras, Romanos, Coríntios, Efésios. Estou falando de algo diferente, algo mais profundo, mais pessoal. Porque em todo o Novo Testamento, entre as 13 cartas atribuídas a Paulo, apenas 3 foram escritas de coração para coração, de mestre para discípulo, de pai espiritual para filho amado. E essas 3 cartas foram enviadas para apenas 2 homens. Timóteo recebeu 2. Tito recebeu 1. E ninguém mais. Nenhum outro apóstolo. Nenhum outro bispo. Nenhuma outra igreja. Por quê? O que Paulo precisava dizer a esses 2 homens que não podia gritar para o mundo? Que segredos, que medos, que esperanças ele confiou apenas a eles? A resposta está numa história que a maioria dos católicos nunca ouviu completamente. Uma história sobre 2 jovens que foram escolhidos para representar algo revolucionário. Um foi circuncidado, o outro não. Um era filho de judeus, o outro de pagãos. E juntos, eles provaram que o Evangelho de Cristo era para todos. Mas o caminho deles não foi fácil. Timóteo enfrentou a igreja mais perigosa do mundo antigo. Tito precisou fazer paz onde havia guerra. E ambos receberam, nas mãos trêmulas, as últimas palavras de um homem prestes a morrer por Cristo. Neste vídeo, você vai descobrir por que essas cartas existem, o que elas revelam sobre a igreja primitiva, e como 2 bispos desconhecidos se tornaram pilares da fé que você professa hoje. Se você ama histórias verdadeiras que fortalecem a fé, deixe seu like agora para que mais pessoas conheçam essa história esquecida. Esta é a história de Timóteo e Tito, os únicos que guardaram o coração de São Paulo. Era o ano 49 depois de Cristo. Paulo caminhava novamente pelas estradas poeirentas da Ásia Menor. Suas sandálias já conheciam aquele chão. Seus olhos já haviam visto aquelas montanhas. Ele estava voltando. Mas desta vez, algo seria diferente. Quando chegou à pequena cidade de Listra, a cerca de 200 quilômetros de Tarso, Paulo não imaginava que encontraria ali o filho espiritual que mudaria sua vida. Listra era uma cidade simples, quase esquecida entre as rotas comerciais. Mas nela havia uma comunidade cristã nascente, frágil, ainda encontrando seu caminho. E havia um jovem, Timóteo, filho de mãe judaica e pai grego. Nem totalmente judeu, nem totalmente gentil. Vivia no meio, naquele espaço desconfortável onde as identidades se misturam, e onde muitas vezes ninguém te aceita completamente. Mas os irmãos de Listra falavam dele com admiração. Ele é estimado aqui, disseram a Paulo. Em Iconio também. O rapaz tem algo diferente. Paulo observou Timóteo. Viu nele não apenas juventude, mas profundidade. Não apenas entusiasmo, mas solidez. E tomou uma decisão que deixaria qualquer um perplexo. Escolheu aquele jovem de origem mista para ser seu companheiro de viagem. Mas havia um problema. Paulo estava prestes a entrar em sinagogas, a pregar para judeus, a debater com fariseus. E Timóteo, embora filho de mãe judia, nunca tinha sido circuncidado. Para os judeus, isso era inaceitável. Timóteo seria visto como impuro, como alguém que rejeitou a aliança de Abraão. E foi aí que Paulo fez algo que chocaria muitos cristãos modernos. Ele circuncidou Timóteo. Espera, Paulo, o mesmo Paulo que escreveu aos Gálatas que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará? O mesmo Paulo que brigou com Pedro por causa da lei? O mesmo Paulo que defendia a salvação pela fé, não pelas obras da lei? Sim, o mesmo Paulo. Porque Paulo não era dogmático por orgulho. Era estratégico por amor. Ele sabia que se Timóteo não fosse circuncidado, as portas da sinagoga se fechariam antes mesmo de se abrirem. A mensagem de Cristo não seria ouvida por causa de uma barreira cultural. Então Paulo fez o impensável, adaptou-se. Não por comprometer o Evangelho, mas para que o Evangelho pudesse ser ouvido. E Timóteo aceitou. Mesmo adulto, mesmo sabendo que isso significava em dor e sacrifício, ele disse sim. Porque entendeu algo que poucos entendem. Servir a Cristo às vezes significa abrir mão da sua própria identidade para que outros conheçam a dele. Foi assim que começou, com um jovem de sangue misto e um apóstolo de coração quebrantado, caminhando juntos rumo à Macedônia. Timóteo não sabia ainda,
mas aquela decisão o levaria a se tornar o primeiro bispo de Éfeso. E Paulo não sabia ainda, mas estava formando o homem para quem escreveria suas palavras mais íntimas. A história tinha apenas começado. Enquanto Timóteo aceitava a circuncisão para abrir portas, outro homem estava prestes a provar que essas portas jamais deveriam ter estado fechadas. Tito. Diferente de Timóteo, Tito não tinha nenhuma gota de sangue judeu. Era grego, completamente pagão de origem. Sua família adorava os deuses do Olimpo, oferecia sacrifícios a Zeus, seguia as tradições helênicas. Nada nele se conectava com Jerusalém, com o templo, com a lei de Moisés. E foi exatamente por isso que Paulo escolheu para a missão mais arriscada de todas. Corria o ano 50. A igreja estava em crise. Uma crise que ameaçava destruí-la antes mesmo de completar 20 anos de existência. A pergunta que dilacerava as comunidades era simples, mas mortal. Os gentios precisam se tornar judeus antes de se tornarem cristãos? Havia quem dissesse que sim, que era impossível seguir o Messias judeu sem aceitar a circuncisão, sem seguir as leis alimentares, sem observar o sábado. Esses cristãos, vindos do judaísmo, eram sinceros. Eles amavam a Cristo, mas estavam presos à única forma de fé que conheciam. E então Paulo fez algo ousado, levou Tito consigo a Jerusalém. Imagine a cena. Os apóstolos reunidos. Pedro, Tiago, João, homens que caminharam com Jesus, que viram sua ressurreição. E diante deles, Paulo apresenta Tito, um grego, não circuncidado, e afirma: este homem é cristão, pleno, completo, salvo pela graça de Cristo. A tensão deve ter sido insuportável. Havia pressão, muita pressão. Alguns cristãos judaizantes exigiam que Tito fosse circuncidado ali mesmo. Como pode ser cristão sem seguir a aliança de Abraão? Argumentavam. Como pode pertencer ao povo de Deus sem o sinal da aliança? E Paulo respondeu com algo revolucionário: a aliança não está mais na carne, está no coração. Tito não precisa mudar seu corpo para que Cristo mude sua alma. E os apóstolos concordaram. Aquele foi o momento que definiu o cristianismo como religião universal. Se Tito tivesse sido circuncidado naquele dia em Jerusalém, a igreja teria permanecido uma seita judaica. Pequena, regional, limitada. Mas porque Tito permaneceu como era, o evangelho se abriu para Roma, para a Grécia, para a África, para o mundo. Tito não sabia, mas ao permanecer incircunciso, ele se tornou um símbolo vivo, um monumento à graça. A prova de que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre. Ele era a resposta encarnada à pergunta que atormentava a igreja. E Paulo nunca esqueceu isso. Anos depois, quando precisava de alguém para missões impossíveis, ele chamava Tito. Quando Corinto se rebelou contra Paulo, foi Tito quem foi enviado para restaurar a paz. Quando as coletas para Jerusalém precisavam ser organizadas, foi Tito quem liderou. E quando Creta precisava de um bispo que entendesse tanto judeus quanto gentios, foi Tito quem ficou. Ele se tornou o que Paulo chamava de meu companheiro e colaborador. Não apenas um ajudante, um parceiro, um irmão na missão. E assim, dois homens, Timóteo e Tito, representavam as duas faces do mesmo evangelho. Um se adaptou, o outro permaneceu. Um foi circuncidado, o outro não. Mas ambos eram igualmente amados, igualmente salvos, igualmente essenciais. Paulo estava construindo algo maior que uma doutrina. Estava formando homens. Ser discípulo de Paulo não era para os fracos de coração. Timóteo descobriu isso quando foi enviado a Éfeso. Não a Éfeso tranquila que conhecemos dos cartões postais turísticos, mas a Éfeso do primeiro século, uma metrópole de mais de 200 mil habitantes, centro do culto à deusa Ártemis, cidade onde a magia negra e o ocultismo eram indústrias lucrativas. O templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 127 colunas de mármore, cada uma com 18 metros de altura, sustentavam o edifício mais impressionante que aquele mundo conhecia. E no centro, a imagem da deusa, não a Ártemis grega delicada, mas a Ártemis asiática, coberta de seios, símbolo de fertilidade e poder feminino absoluto. Éfeso vivia de Ártemis. Ourives fabricavam estatuetas da deusa.
Sacerdotes realizavam rituais. Prostituição sagrada acontecia nos átrios do templo. A cidade inteira girava em torno daquela adoração. E Paulo disse a Timóteo: seja bispo aqui. Timóteo tinha motivos para ter medo. Anos antes, quando Paulo pregou em Éfeso, a cidade quase entrou em guerra civil. Um ourives chamado Demétrio reuniu os artesãos e incitou uma revolta. Este Paulo está dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ele vai destruir nosso comércio. Durante horas, uma multidão enfurecida gritou no teatro: grande é a Ártemis dos Efésios. E agora Timóteo deveria liderar a igreja ali. Sozinho, sem Paulo ao seu lado. Mas Timóteo era jovem. Alguns diziam jovem demais. Havia quem questionasse sua autoridade. Quem é esse rapaz para nos ensinar? Murmuravam. Timóteo sentia o peso. Sentia a dúvida. Às vezes, sentia medo. E foi por isso que Paulo lhe escreveu. A primeira carta não era apenas instrução teológica. Era encorajamento de pai para filho. Ninguém despreze a tua juventude, escreveu Paulo. Seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Paulo sabia o que Timóteo enfrentava, e por isso lhe dava não apenas ordens, mas ânimo. Não negligencie o dom que há em ti, escreveu. Combate o bom combate da fé. Enquanto isso, a 400 quilômetros de distância, Tito enfrentava um desafio diferente, mas igualmente impossível: Corinto. Corinto era uma cidade rica, cosmopolita e profundamente dividida. A igreja que Paulo havia fundado lá estava em pedaços. Facções brigavam entre si. Alguns diziam: eu sou de Paulo. Outros: eu sou de Apolo. Outros ainda: eu sou de Pedro. E o pior, estavam se rebelando contra o próprio Paulo. Haviam recebido uma carta dura dele, a carta que conhecemos como 1 Coríntios, e não gostaram. Acharam Paulo autoritário, distante, severo demais. Começaram a questionar sua autoridade apostólica. Quem é Paulo para nos dizer como viver? Diziam. A situação era tão grave que Paulo não conseguia ir pessoalmente. Sua presença poderia piorar tudo. Então ele fez o que sempre fazia quando precisava de alguém confiável. Chamou Tito. Vá a Corinto, disse Paulo. Restaure a paz. Faça-os entender que eu os amo, mesmo quando preciso corrigi-los. Tito foi. E o que ele fez em Corinto foi nada menos que um milagre de diplomacia pastoral. Ele ouviu. Não julgou imediatamente. Não chegou com autoridade imposta, mas com coração aberto. Explicou as intenções de Paulo. Mostrou que a correção vinha do amor, não da arrogância. Chorou com eles. Orou com eles. E lentamente, Corinto se acalmou. Quando Tito voltou e encontrou Paulo na Macedônia, o apóstolo quase não conseguia conter a alegria. Ficamos consolados com a vossa consolação, escreveu Paulo aos Coríntios. E muito mais nos alegramos pelo gozo de Tito. Ali estava a diferença. Timóteo era o pastor corajoso em território hostil. Tito era o mediador que restaurava o que estava quebrado. Um construía onde nada havia. O outro reconstruía o que tinha desmoronado. E ambos faziam isso não por glória própria, mas porque amavam a igreja. Porque amavam a Cristo. Porque entenderam que servir ao Evangelho significava, muitas vezes, carregar cruzes invisíveis. Como um criminoso comum, o imperador Nero está em fúria contra os cristãos, culpando-os pelo incêndio de Roma. A perseguição é brutal. Cristãos são queimados vivos como tochas humanas nos jardins imperiais. Outros são jogados às feras no Coliseu. E Paulo sabe que seu tempo está acabando. Ele pode sentir. Não é mais o jovem que percorria milhares de quilômetros pregando. Está velho. Cansado. As correntes pesam. O frio da prisão penetra nos ossos. Ele sabe que não sairá dali vivo. E é nesse momento, nessa solidão profunda, que Paulo pega pergaminho e tinta. Suas mãos tremem, talvez de frio, talvez de emoção, e ele começa a escrever. Não para uma igreja, não para uma multidão, para um homem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo, meu filho amado. Esta é a segunda carta a Timóteo.
E ela é diferente de tudo que Paulo já escreveu. Não há debates teológicos complexos. Não há argumentações sobre a lei. Há apenas um pai falando com um filho. Um mestre deixando suas últimas palavras para um discípulo. Combati o bom combate, escreve Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que está escrevendo sua despedida. Procura vir ter comigo depressa, implora. E então, algo que parte o coração, só Lucas está comigo. O grande Paulo, o apóstolo que converteu cidades inteiras. O homem que enfrentou apedrejamentos, naufrágios, açoites. Agora estava sozinho numa prisão romana, com apenas um companheiro ao seu lado. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Pede, porque mesmo os gigantes da fé sentem frio. E há mais. Traze também os livros, principalmente os pergaminhos. Porque Paulo, mesmo às portas da morte, ainda queria estudar, ainda queria aprender, ainda tinha sede das Escrituras. Mas a parte mais dolorosa vem quando Paulo menciona os que o abandonaram. Demas me abandonou, amando o presente século. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Você consegue sentir a solidão? O homem que deu tudo por Cristo estava morrendo abandonado pela maioria. Mas então Paulo escreve algo extraordinário. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Mesmo sozinho, ele não estava só. E é por isso que essa carta existe. Não como documento teológico, mas como testamento de fé. Paulo estava mostrando a Timóteo, e a todos nós, que servir a Cristo não garante aplausos, não garante reconhecimento, não garante que as pessoas ficarão ao seu lado. Mas garante que Cristo ficará. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, escreve Paulo. Ele sabia que seria executado em breve. Sua cabeça cairia sob a espada romana na Via Ostiense. Mas ele não estava amargo. Não estava derrotado. Está reservada para mim a coroa da justiça, afirma com uma certeza que só vem de quem realmente conheceu a Cristo. A carta a Tito, escrita um pouco antes, tinha um tom diferente. Ali Paulo estava dando instruções práticas para organizar a igreja em Creta. Estabelece presbíteros em cada cidade, ordena, ensina o que está conforme a sã doutrina. Mas mesmo ali, no meio das instruções administrativas, Paulo revela seu coração. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo em Nicópolis. Paulo precisava dos seus filhos espirituais por perto. Não porque fosse fraco, mas porque era humano. Essas cartas não foram escritas para serem lidas em púlpitos. Foram escritas para serem guardadas no coração, para serem lidas em momentos de dúvida, de medo, de solidão. Eram cartas de um pai que, mesmo morrendo, ainda queria aconselhar, encorajar, fortalecer. E por isso elas são únicas. Por isso são especiais. Porque nos mostram que até os santos sentem frio, até os apóstolos sentem solidão, até os gigantes da fé precisam de uma palavra de ânimo. E mesmo assim, continuam. Timóteo leu a carta. Imagine-o abrindo o pergaminho que chegou de Roma. Suas mãos devem ter tremido ao reconhecer a letra de Paulo. E conforme lia, conforme absorvia cada palavra, cada súplica, cada instrução, ele deve ter sentido o peso esmagar seus ombros. Paulo estava pedindo para ele ir a Roma. Mas Timóteo sabia o que isso significava. Roma estava em chamas de perseguição. Ir até lá era assinar a própria sentença de morte. Ele foi mesmo assim. A tradição nos conta que Timóteo deixou Éfeso e viajou até Roma. Não sabemos se chegou a tempo de ver Paulo vivo, mas sabemos que ele foi. Porque isso é o que discípulos fazem, não abandonam seus mestres, mesmo quando o mundo inteiro os abandona. E depois, Timóteo voltou para Éfeso. Voltou para aquela cidade complexa, pagã, idólatra. E continuou sendo bispo. Continuou pregando. Continuou enfrentando a oposição, a resistência, o perigo. Segundo a história eclesiástica de Eusébio, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Não apenas um líder temporário, mas aquele que estabeleceu, solidificou e protegeu a igreja naquela cidade por décadas. E em 97 d.C., durante uma festa pagã em honra a Ártemis,
Quando uma multidão embriagada e furiosa desfilava pelas ruas carregando ídolos, Timóteo saiu para confrontá-los, para pregar contra a idolatria, para defender a fé em Cristo. E eles o apedrejaram até a morte. O jovem que tinha medo, o discípulo que às vezes duvidava de si mesmo, morreu mártir. Morreu defendendo exatamente o que Paulo lhe havia ensinado, que não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Suas relíquias foram levadas a Constantinopla, capital do Império Cristão, e em 1239, durante as Cruzadas, foram trasladadas para a Catedral de Termoli, na Itália, onde permanecem até hoje, veneradas pelos fiéis. Tito, por sua vez, permaneceu em Creta. A ilha era conhecida como difícil. O próprio Paulo citou um poeta cretense que dizia: "Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos." Não era exatamente um elogio, mas Tito não desistiu. Estabeleceu presbíteros em cada cidade, como Paulo havia ordenado. Organizou a igreja, ensinou a sã doutrina, e viveu ali até a idade avançada. A tradição diz que Tito morreu aos 94 anos, em paz, cercado pela comunidade que ele próprio havia formado e guiado. Diferente de Paulo e Timóteo, Tito não foi martirizado. Mas isso não o torna menos santo. Porque o martírio não é apenas morrer pela fé. É também viver por ela. Dia após dia, ano após ano, década após década. E então, séculos depois, a igreja olhou para trás. Olhou para esses dois homens, um que foi circuncidado e outro que não foi, um que morreu mártir e outro que morreu em paz, um que pastoreou Éfeso e outro que guiou Creta, e viu algo profundo. Viu que eles representavam a universalidade da igreja. Viu que eles haviam sido os primeiros bispos estabelecidos diretamente pelos apóstolos, os primeiros elos na corrente inquebrável da sucessão apostólica que chega até hoje. E por isso, a igreja os colocou juntos no calendário litúrgico. 26 de janeiro, dia de São Timóteo e São Tito, não são celebrados separadamente, mas juntos, porque suas histórias são inseparáveis. Porque o que um representava só fazia sentido à luz do que o outro representava. Juntos, eles são a prova de que não importa sua origem, judaica ou gentílica, circuncidado ou não, jovem ou velho, tímido ou corajoso. O que importa é a fidelidade. As cartas que receberam não foram apenas para eles. Foram preservadas, copiadas, traduzidas, pregadas em milhares de línguas ao longo de 2000 anos. Aquelas palavras íntimas que Paulo escreveu numa prisão fria em Roma, agora ecoam em catedrais, em capelas, em lares ao redor do mundo. Combate o bom combate da fé. Guarda o bom depósito. Sê exemplo dos fiéis. Essas palavras foram escritas para dois homens, mas alcançaram bilhões. E é assim que Deus trabalha. Ele pega dois jovens comuns, um de família mista, outro totalmente pagão, e os transforma em pilares da igreja. Ele pega cartas pessoais, íntimas, vulneráveis, e as transforma em escritura sagrada. Porque no reino de Deus, nada se perde. Nenhuma lágrima, nenhum sacrifício, nenhuma palavra sussurrada em fé. Tudo tem propósito. Tudo tem significado. Tudo se torna eterno. Então, por que essas cartas existem? Porque Paulo, que escreveu para cidades inteiras, escolheu escrever de forma tão pessoal, tão íntima, apenas para Timóteo e Tito. A resposta está numa verdade que a igreja sempre soube. A fé não se transmite apenas através de doutrinas. Ela se transmite através de relacionamentos. Paulo não estava apenas ensinando teologia. Ele estava formando homens. Homens que carregariam a tocha quando ele já não estivesse mais aqui. Homens que enfrentariam as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas tentações de desistir. E ele precisava que eles soubessem algo essencial: que estar sozinho não significa estar abandonado. Que sentir medo não significa não ter fé. Que duvidar de si mesmo não significa duvidar de Deus. Timóteo e Tito não eram super-heróis. Eram homens comuns que disseram sim a um chamado extraordinário. E pagaram o preço por isso. Um com a vida, outro com décadas de dedicação silenciosa. Mas por causa deles, a igreja sobreviveu. Por causa deles, o evangelho se espalhou. Por causa deles, você e eu podemos professar hoje a mesma fé que Pedro,
Paulo e os apóstolos professaram. A sucessão apostólica não é apenas uma doutrina católica. É uma realidade histórica. É uma corrente ininterrupta de bispos que foram ordenados por outros bispos, que foram ordenados por outros bispos, que remontam até Timóteo e Tito, que foram ordenados pelos próprios apóstolos, que foram enviados pelo próprio Cristo. Você está conectado a essa história. Você faz parte dessa corrente. E quando você duvida, porque vai duvidar, lembre-se de Timóteo, o jovem tímido que se tornou o primeiro bispo de Éfeso e morreu defendendo a fé. E quando você precisa mediar conflitos, restaurar o que está quebrado, ter paciência com os imperfeitos, lembre-se de Tito, o diplomata da graça, que provou que a paz é possível mesmo nas comunidades mais divididas. E quando você se sente sozinho na sua fé, abandonado, incompreendido, lembre-se de Paulo, acorrentado numa prisão romana, pedindo uma capa porque sentia frio, mas ainda assim capaz de dizer: combati o bom combate. Guardei a fé. Essas cartas não são apenas história antiga. São cartas para você, para mim, para todos que tentam servir a Cristo no mundo que não entende. E a mensagem é sempre a mesma: continue. Não porque será fácil, mas porque vale a pena. Não porque você receberá aplausos, mas porque você receberá, no final, a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, te dará naquele dia. São Timóteo e São Tito, os únicos que receberam as cartas pessoais de Paulo, rogai por nós. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho na jornada da fé. Deixe seu like para que essa história chegue a mais pessoas. E me diga nos comentários, você se identifica mais com Timóteo ou com Tito? Com aquele que precisou se adaptar ou com aquele que permaneceu firme? Quero ler sua resposta. Se você quer conhecer mais histórias reais de santos que mudaram o mundo, se inscreva no canal e ative o sininho. Na semana que vem, vamos falar sobre outro santo que poucos conhecem, mas que foi essencial para a igreja primitiva. A paz de Cristo esteja com você. Até o próximo vídeo.